Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Marcela Rau, hoje é dia 2 de dezembro de 2016. Essas são imagens ao vivo da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, boa tarde, eu sou Maria Clara Leite. Aviões da FAB devem deixar a Colômbia hoje para trazer os corpos das vítimas ao Brasil. E o presidente Michel Temer vai estar no aeroporto de Chapecó, onde haverá uma homenagem militar. O secretário de Segurança da Aeronáutica Civil da Colômbia afirma que o avião que se acidentou levando a delegação da Chapecoense fez um trajeto diferente daquele informado no plano de voo. E ainda, Supremo Tribunal Federal decide e presidente do Senado, Renan Calheiros, vira réu por desvio de dinheiro público. Polícia Federal diz que houve vazamento do Enem, mas Ministério da Educação diz que não vai anular as provas. Participe do Link Record News com mensagens de solidariedade às vítimas do acidente com a delegação da Chapecoense. Para isso, entre nas redes sociais usando a hashtag Link Record News. Começa agora, então, esta segunda edição do Link Record News. E a gente começa com informações sobre a tragédia da Chapecoense. O secretário de Segurança da Aeronáutica Civil da Colômbia, Fred Bonilla, afirmou em entrevista ao jornal local El Tiempo que o avião que se acidentou levando a delegação da Chapecoense fez um trajeto diferente daquele informado no plano de voo. Segundo o secretário, o plano de voo da empresa Lamia informava que o avião decolaria da cidade de Cobija, na Bolívia, mas acabou decolando de Santa Cruz de la Sierra, que fica mais longe do destino Rio Negro. E então Bonilla disse que a investigação e a análise dessas caixas pretas vão determinar o motivo do acidente. E as permissões de voo da companhia Lamia, responsável pelo voo que levava a equipe da Chapecoense, estão suspensas. A medida foi tomada depois que a aeronáutica boliviana confirmou que faltou combustível. O plano de voo da Lamia informa que a autonomia do avião é de 4 horas e 22 minutos. Exatamente o tempo máximo que a aeronave consegue voar com um tanque cheio. Esse também é o tempo para chegar até Medellín, sem nenhuma reserva de combustível. O correto seria ter combustível suficiente para ir até Medellín e seguir até Bogotá em caso de necessidade, além de mais 30 minutos de voo extra e 5% de reserva para emergências. A notícia foi recebida com indignação e revolta aqui em Chapecó. Para os torcedores da Chapecoense, é difícil acreditar que um erro como esse tenha provocado a tragédia. É uma coisa sem explicação, porque eles deviam saber, né? Eu estou indo de carro de uma cidade a outra. Eu estou com pouca gasolina, no próprio carro eu vou abastecer. Agora, um avião não tem onde se agarrar. O avião ele vai cair automaticamente. A mesma empresa já tinha transportado a Chapecoense para outra partida. Diretores do clube afirmam que tinham boas referências da Lamia. Eu já tinha feito, inclusive, fretamento do time da Chapecoense em momento anterior, no jogo anterior. Então, é uma empresa que ela já tinha feito fretamento para outros grandes times, né? O motivo da queda do avião é revoltante. É uma coisa assim que isso não existe. Uma aeronave do ano 80 tem autonomia para fazer 3.000 quilômetros, com o tanque 3.000 quilômetros, e tinha 3.000 quilômetros para fazer. A imprensa boliviana divulgou também um relatório onde uma funcionária do aeroporto alertou a companhia que a rota do voo era igual ao tempo de autonomia do avião. A Lamia teria garantido voar em menos tempo, mas o piloto não previu o que acabou acontecendo naquela noite. Teve que voar em círculos porque outra aeronave ganhou preferência na hora do pouso por um problema técnico. Y adicional están efectuando la revisión de pista. ¿Qué tiempo tiene para permanecer en su aproximación Lima-Maília? Neste momento, o piloto que levava o time da Chapecoense pede para pousar. O comandante aguarda, mas minutos depois dá o alerta sobre a situação. A controladora autoriza o pouso.
Segundo especialistas, cada vez que um avião precisa fazer uma escala para abastecer, o custo total da viagem aumenta entre 5% e 10%. E não é responsabilidade de nenhum órgão regulador de aviação checar se o combustível é suficiente para percorrer a rota. O piloto em comando que sabe a autonomia da aeronave dele. Os órgãos de controle não são obrigados a saber a autonomia de cada aeronave. Bom, e o Brasil se prepara para receber amanhã os corpos dos 64 brasileiros que morreram nessa tragédia na queda do avião na Colômbia. As outras 7 vítimas eram da Venezuela, Paraguai e Bolívia. As aeronaves da Força Aérea Brasileira que estavam em Manaus já decolaram para a cidade colombiana de Medellín. De acordo com a FAB, 8 tripulantes seguiram em cada avião. Pois é, e 2 membros do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos também foram enviados. Ao todo, 60 militares estão envolvidos nesta ação. Hoje, também os 6 sobreviventes devem ser transferidos para um mesmo hospital. A determinação é concentrar e facilitar o transporte, já pensando no traslado dos 4 brasileiros. E a nossa equipe acompanha o trabalho no Instituto Médico Legal e também nas clínicas onde os sobreviventes se recuperam. Bandeiras da Chapecoense e faixas com os nomes das vítimas foram colocadas em cima dos caixões que estão em funerárias da cidade de Medellín. Junto com o símbolo, a frase "Campeões para sempre". As autoridades colombianas trabalharam a noite toda para adiantar a liberação dos corpos. Eles foram levados para funerárias e de lá seguem em um cortejo fúnebre até o aeroporto internacional, a 45 quilômetros de Medellín. Os corpos serão transportados em aviões da FAB e devem chegar no Brasil amanhã de manhã. E é esse o desejo dos familiares que viajaram até a Colômbia, voltar para casa. Levar para casa, porque a espera é a pior coisa que se tem. Roger veio atrás de notícias do primo, o jornalista Rafael Renzel. Quando abriu os olhos, ele se emocionou. Saí de perto para ele não ver, mas não falamos para ele, ele não sabe ainda a dimensão da tragédia. O jornalista foi transferido para um outro hospital para receber cuidados específicos no quadro pulmonar. Nesta clínica em La Serra, o zagueiro da Chapecoense, Hélio Neto, continua internado, sedado e respirando por aparelhos. O goleiro Jackson Follman, que teve a perna direita amputada, passou por uma nova cirurgia. As lesões na perna esquerda melhoraram e não foi necessário amputá-la. Alan Ruschel também evolui bem. A diretora médica disse que não sabe se o jogador da Chapecoense vai poder voltar um dia aos campos de futebol. No momento, a atividade motora está normal e esperamos que continue assim, mas é cedo dizer se ele volta a jogar, explica. Os outros 2 sobreviventes, a comissária de bordo, Jimena Soares, e o mecânico do avião, Erwin Tumiri, são os que estão em melhores condições de saúde. Os 2 permanecem internados neste hospital, na província de Rio Negro. E a previsão das autoridades colombianas é de que os 3 aviões da FAB vão deixar Medellín a partir das 7 horas da noite no horário de Brasília. Chegando aqui ao país, haverá uma escala em Manaus para o abastecimento. Pois é, e na sequência os aviões da FAB decolam rumo a Santa Catarina. A viagem entre Medellín e Chapecó deve durar cerca de 12 horas no total. Os corpos de alguns jornalistas serão levados em voos separados para outros destinos. E 100 mil pessoas são esperadas no funeral das vítimas do acidente. Ao todo, 51 corpos serão levados para Chapecó, onde devem ser enterradas 16 vítimas. Na entrada do estádio, que leva o nome de um líder indígena da região, um ritual em homenagem aos guerreiros dos gramados que se foram. Pintados com as cores da Chapecoense, índios apaixonados por futebol lembraram dos ídolos. O ritual que eles fizeram é para que esses guerreiros que lutaram, que fizeram alegria ao coração desse torcedor caigangue, é que descanse em paz com Deus lá no céu. Alunos da APAE aplaudiram aqueles que sempre estiveram presentes na associação. Jogadores que se engajaram nas causas sociais da cidade. O goleiro Danilo era amigo do Rafael. Ele falou que se ele viesse lá de Medellín, ele ia me dar a camiseta dele autografada na minha mão. E agora ele não vai estar mais aqui com nós, todos com nós. E muitos torcedores fazem questão de deixar uma mensagem de otimismo. Nós estamos debaixo de uma das arquibancadas
do estádio da Chapecoense. E olha só o que nós encontramos aqui. Uma espécie de memorial com muitos cartazes, dezenas de cartazes com fotos, há flores também por aqui e tem sido assim durante todo o dia. As pessoas vêm por aqui e deixam mensagens para as famílias das vítimas dessa tragédia, numa demonstração de amor, de que o clube não acabou e com a força destes torcedores vai se reerguer. Ao todo, 51 corpos serão trazidos para Chapecó. O acesso ao campo só será permitido aos familiares e amigos autorizados pelas famílias. Na primeira hora, só os parentes vão poder entrar. Só depois será permitida a entrada dos torcedores nas arquibancadas. Depois de 4 horas, cada família estará liberada para um velório particular ou para fazer o sepultamento. 16 vítimas serão enterradas na cidade. Enquanto os corpos não chegam, o estádio se mantém vivo, com a presença daqueles que sempre lotam as arquibancadas e que agora não arredam o pé da casa da Chapecoense. Aqui é a nossa casa, né? A gente está aqui, é a nossa casa, o nosso lugar, então tem que deixar limpo, né? E quando eles chegarem aqui, tá do jeito que eles sempre queriam, né? Tudo perfeito, tudo limpo, tudo lindo, né? E um seguro contratado pela Confederação Brasileira de Futebol vai garantir indenização às famílias dos jogadores da Chapecoense mortos na tragédia. Pela Confederação, o valor é equivalente a 1 ano de salários do atleta. Já a Chapecoense informou que há também um seguro do clube. A cobertura corresponde a 28 vezes o salário de cada jogador. Também serão beneficiados a comissão técnica e os funcionários. Já as indenizações que deveriam ser pagas pelos responsáveis pelo acidente ainda estão indefinidas. É que, apesar da legislação internacional, a companhia é de pequeno porte e pode não ter patrimônio nem seguro. E o repórter Juliano Marcos está acompanhando todos os preparativos para a cerimônia, que acontece amanhã na cidade catarinense. Tudo pronto aqui na Arena Condá para o velório coletivo desses 51 brasileiros, desses 51 corpos que seguem para cá amanhã pela manhã. Agora há pouco, a direção da Chapecoense divulgou detalhes dos voos que vão trazer os brasileiros para cá. Eles saem da Colômbia a partir do final da tarde e até no máximo às 7 horas da noite. Serão 4 voos. 3 vêm direto aqui para Chapecó e um segue para São Paulo. Algumas vítimas da tragédia não tinham uma ligação direta com o time e nem mesmo com a cidade, por isso seguem para a capital paulista e daí para os seus estados de origem. Os voos estão previstos para chegar aqui em Chapecó nesse sábado às 7 da manhã. Imediatamente, lá mesmo no aeroporto, acontece uma solenidade com a participação do presidente da República, Michel Temer, e de lá os corpos seguem em cortejo até aqui a Arena Condá, onde começa o velório coletivo às 8 da manhã. A primeira hora é reservada apenas para os familiares e logo depois o espaço vai ser aberto para os torcedores que não vão ter acesso a esse ponto onde nós estamos agora, debaixo das tendas, onde foi colocado aquele tablado, onde ficam os corpos. Esses torcedores vão apenas passar por fora do gramado, passam por aqui e saem para que outros possam entrar. O velório coletivo termina no máximo ao meio-dia, para que aí sim os corpos possam ser sepultados, 16 aqui em Chapecó e os outros nas suas cidades de origem. Bom, e você vai acompanhar a cobertura completa desse velório que acontece amanhã na Arena de Condá, em Chapecó, desde as primeiras horas do dia aqui na Record News. A cobertura completa, a gente vai trazer todos os detalhes, as informações direto de lá. Serão 64 brasileiros, 64 corpos virão ao Brasil, que desse acidente 64 pessoas eram brasileiros, 51 vão participar, vão estar, 51 corpos vão estar nesse velório e apenas 16 devem ser enterrados de fato lá em Chapecó. E essa tragédia da Chapecoense comoveu e comove ainda todos os brasileiros. E diante disso, tem muita mensagem chegando dos nossos telespectadores a respeito da solidariedade que vários clubes demonstraram, vários países demonstraram, e a gente vai mostrar aqui algumas mensagens. Inclusive, se você quiser mandar alguma mensagem,
contando, falando o que você achou, o que você está sentindo. Mensagem de apoio às vítimas, né? Os feridos, as famílias das vítimas mortas nesse acidente. Aí é só você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aqui embaixo, é o 11 95307 1851 e a gente já tem algumas mensagens chegando, né, Clara? Vamos lá, então, a primeira mensagem enviada pela Aparecida de Lagoa Grande, Pernambuco. Agora o céu é mais azul com todos vocês. Muita força a todos os familiares. Que Deus conforte todos os corações. Obrigada, Aparecida, pela sua mensagem. A mensagem agora é da Luana, de Vitória, Espírito Santo. Que Deus possa confortar os familiares e de todos os brasileiros. Sofremos juntos com a perda desses heróis. É isso aí, Luana. Obrigada pela sua participação. A Claudiene, de Cotia, São Paulo, diz: foi uma fatalidade. Que Deus dê força para todos os familiares e amigos. É verdade, Claudiene. Obrigada pela sua participação. A Tainara, de São José da Boa Vista, do Paraná, diz o seguinte: ainda estou sem chão com tudo o que aconteceu. Força Chapecó. Obrigada, Tainara. É bem isso, né? Todos nós ficamos consternados. Eu também fiquei totalmente desacreditada na hora que eu vi a mensagem ali naquela madrugada. É uma situação bastante complicada de se aceitar, né? O Renato, de Santo André, que fica no ABC Paulista, disse o seguinte: que todos os times brasileiros continuem unidos para ajudar a Chapecoense e todos os familiares. Assim nós desejamos também. Obrigada, Renato. E uma situação, como você dizia, né, Clara, que poderia ser evitado se de fato for confirmado que faltou combustível, teve a pane seca, por irresponsabilidade talvez do piloto. A gente vai, né, todas essas informações vão ser confirmadas. O fato é que o que parece que esse acidente poderia ter sido evitado. A Luana, de Barbacena, Minas Gerais, diz o seguinte: meus sentimentos aos familiares das vítimas do voo da Chapecoense. Bom, essas foram algumas mensagens que vocês mandaram, a gente continua lendo aqui, pode participar, mandar a sua homenagem para os torcedores, familiares da Chapecoense. A gente continua aqui, então, em contato nesse canal com os telespectadores para que você possa mandar a sua mensagem. Bem, agora a gente segue com outros assuntos, neste momento falando sobre o presidente do Senado, Renan Calheiros. O presidente do Supremo Tribunal Federal disse que Renan Calheiros, então, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, Renan se tornou réu pela primeira vez. Ele vai responder por desvio de dinheiro público. As denúncias de crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso não foram aceitas. O presidente do Senado é acusado de usar um lobista da construtora Mendes Júnior para pagar pensão alimentícia à jornalista Mônica Veloso, com quem Renan teve uma filha. Oficialmente, Renan respondia por falsidade ideológica, uso de documentos falsos para comprovar renda e peculato, quando teria recebido verba indenizatória indevida do Senado entre janeiro e junho de 2005. Segundo o Procurador-Geral da República, Renan apresentou notas fiscais frias de uma locadora de carros no valor de R$ 6.400 cada, sem que a prestação de serviços tenha sido comprovada. O dono da locadora seria sócio de Renan numa empresa de comunicação. A defesa alega que a pensão foi paga com recursos do salário de parlamentar e da venda de gado criado numa fazenda administrada pela família. O relator do processo não viu indícios no crime de falsidade ideológica e que o uso de documento falso estaria prescrito. As notas fiscais não refletem serviço efetivamente prestado. Sendo assim, com tais ponderações, recebo a denúncia pelo crime de peculato. O placar já estava em 5-0 pelo recebimento da acusação de peculato, quando o ministro Dias Toffoli classificou a denúncia de frágil. Mas o voto do ministro Marco Aurélio colocou o presidente do Senado pela primeira vez na condição de réu. É um crime punível com a pena mínima de 2 anos a uma pena máxima de 12 anos de reclusão. É um crime realmente grave. Renan Calheiros já responde a 12 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, 8 deles relacionados às investigações da Operação Lava Jato. O PMDBista permanece no cargo e na linha sucessória temporária da Presidência da República. A ação que vetava esta possibilidade já conta com maioria aqui no tribunal, mas foi interrompida depois que o ministro Dias Toffoli pediu mais tempo para votar. Está com vista ao ministro Dias Toffoli, muito embora já configurada a maioria de 6 votos, no sentido de que não pode ocupar cargo que esteja na linha de substituição quem é réu no Supremo.
E o presidente do Senado respondeu que recebeu com tranquilidade a decisão do Supremo e que vai provar a sua inocência. Renan Calheiros disse em nota que em 9 anos de investigação, o Ministério Público não conseguiu comprovar a culpa dele nesse caso. Agora a gente fala do julgamento de Elise Matsunaga, que entrou no 5º dia com mais depoimentos de testemunhas de defesa. Elise também será interrogada hoje. A réia confessa terá o direito de não responder às perguntas se preferir. A previsão é que o júri dure até o final de semana. 5 testemunhas faltam ser ouvidas no plenário. Entre elas, amigos de Elise e o médico legista contratado pela equipe de defesa para a exumação do corpo de Marcos Matsunaga. O advogado assistente da acusação acredita que até agora as pessoas convocadas pela defesa também confirmaram que Elise tinha uma vida boa ao lado de Marcos. Não há nada que estas testemunhas tenham trazido que venham a alterar uma linha de construção da acusação que demonstra a absoluta harmonia existente entre o casal. A defesa alega que a mulher era vítima de abuso emocional e violência doméstica por parte do marido e que Elise disparou contra ele a 2 metros de distância. A expectativa é ouvir todas as testemunhas restantes ainda hoje. Amanhã começa o interrogatório de Elise, que foi orientada a não responder nenhuma pergunta da acusação. Com isso, o julgamento pode terminar já neste sábado. Ontem, no 4º dia do júri, a equipe de defesa chegou a pedir a anulação do julgamento depois que um médico legista, convocado pela acusação, disse que se comunicou com outra testemunha durante os trabalhos no fórum. Mas o juiz considerou o conteúdo da conversa irrelevante. O julgamento começou na segunda-feira, mais de 4 anos após a morte de Marcos Matsunaga. Naquele dia, foram ouvidas as babás que cuidavam da filha do casal. Elas confirmaram que Elise comprou uma serra elétrica dias antes do crime, o que para a acusação é um indício da premeditação do assassinato. A defesa minimizou o fato, disse que Elise nunca usou equipamento. No dia seguinte, o delegado que comandou o inquérito em 2012 disse ter certeza de que Elise deu o tiro a no máximo 20 centímetros de distância e que fez tudo sozinha, inclusive o esquartejamento e o sumiço do corpo. Mas, na quarta, o legista do IML disse ter encontrado cortes diferentes nas partes do corpo da vítima, o que indica a participação de uma segunda pessoa no crime. E um agravante: as condições do cadáver mostrariam que Marcos ainda estava vivo quando foi degolado. A principal decisão dos jurados vai ser sobre as qualificadoras do crime, que podem aumentar a pena de Elise. Meio cruel, motivo torpe e sem chance de defesa da vítima. Ele usava o dinheiro que ele tinha mais para ela do que para ele. Fazia todas as vontades dela. Esse era o perfil da vítima, que deu um passo errado, na medida em que cometeu uma infidelidade. Mas isso jamais poderia ter como resposta o seu homicídio, o seu esquartejamento que começa com ele vivo. O assistente da acusação diz que Elise foi motivada por vingança e interesse financeiro. Separação, ela perderia o dinheiro. A alternativa, numa vingança, onde ela eventualmente seria punida, então ela arquiteta um plano de matá-lo para ficar com a herança. E o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir, Chapecoense divulga novo boletim médico sobre o estado de saúde dos sobreviventes do acidente que deixou 71 mortos. E ainda a prefeita de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, é presa pela Polícia Federal. A gente mostra já já. 3h29 no horário de Brasília. Link Record News de volta com mais informações. A gente volta falando sobre as possíveis fraudes no Enem 2016. A Polícia Federal afirma que houve vazamento da prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. As questões do primeiro e do segundo dia, além da redação, aplicadas no começo de novembro, vazaram para pelo menos 2 candidatos antes do início do teste. Isso segundo as investigações. O Ministério Público disse que vai incluir esses dados no processo que pede o cancelamento da prova de redação. O INEP, que é responsável pela aplicação do exame, contestou o relatório e disse que as investigações ainda não terminaram.
E a prefeita de Ribeirão Preto, uma das cidades mais importantes do Noroeste paulista, foi presa hoje de manhã em casa pela Polícia Federal. De acordo com a polícia e a promotoria, a prefeita Darcy Vera, do PSB, teria mentido nos depoimentos à Procuradoria-Geral do Estado sobre a operação que investiga desvio de 203 milhões de reais da prefeitura. As acusações são de recebimento de propina, compra de apoio político na Câmara e de negociatas com o Sindicato dos Servidores Municipais. 9 vereadores foram afastados e ex-secretários estão sendo investigados. 2 ex-advogados do Sindicato dos Servidores Municipais e um ex-superintendente do Departamento de Água e Esgoto também foram presos. Todos vão ser levados para a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. E a gente volta a falar da tragédia com a Chapecoense. A Chapecoense, inclusive, divulgou um novo boletim médico sobre os sobreviventes desse acidente. Segundo o clube, nenhum paciente apresenta risco de morte. O lateral Alan Ruschel foi submetido à cirurgia na coluna vertebral e inspira cuidados. Está com movimentos normais em membros superiores e inferiores. Ele já conversou, inclusive, com a família. O zagueiro Neto clinicamente está bem. Ele, que foi o último dos resgatados, apresenta boas perspectivas de melhora. O goleiro Follmann é o que se encontra em estado mais grave. Ele teve uma das pernas amputadas, mas mesmo assim deu quadro estável. O quadro dele nesse momento é estável. Ele está entubado e requer mais cuidados. O jornalista Rafael Renzel sofreu um trauma torácico e uma fratura também na perna. O estado dele também é crítico, mas as perspectivas são otimistas. E a demora na chegada dos corpos aumentou a angústia das famílias das vítimas da tragédia lá na Colômbia. E os nossos repórteres conversaram com parentes que estão em Chapecó à espera do velório coletivo. Para a família do goleiro Danilo, foram 8 horas de viagem de Cianorte, no noroeste paranaense, até Chapecó, em Santa Catarina. São quase 600 quilômetros de distância. A mãe do atleta concordou com o velório coletivo. Danilo, filho, é um Danilo maravilhoso. Assim, eu não poderia ter pedido a Deus um filho melhor. Filho atencioso, carinhoso, amoroso. Nunca me deu trabalho. A pessoa mais assim especial que você puder imaginar. Segundo a família, as passagens e hospedagem foram pagas pela Chapecoense. O irmão do jornalista Renan Agnolin veio por conta própria de Itajaí, no litoral catarinense, para se despedir de quem, para ele, era um exemplo de ser humano. Renan era uma pessoa batalhadora, era um jovem sonhador, cheio de planos, que teve os seus planos interrompidos por uma tragédia. A demora na chegada dos corpos e as mudanças no cronograma de traslado aumentam a angústia dos familiares. A gente não sabe o que pensar, não sabe o que fazer, não sabe o que esperar. Cada hora é uma notícia diferente, é difícil. Na Arena Condá, a estrutura para o velório coletivo está praticamente pronta. Nesta área restrita do estádio vão ficar 2.500 pessoas, entre familiares e amigos, que vão acompanhar o velório coletivo. Pode ser que daqui a uma semana, daqui a um mês eu vou sentir muita revolta. Na hora que eu querer falar com meu filho, não poder. Na hora que eu querer receber uma mensagem dele, eu vou olhar no celular, não vou ter ele lá mais nos meus contatos. Nesse momento, provavelmente, eu vou sentir revolta. Agora eu não consigo ter sentimento nenhum nessa situação. E o presidente Michel Temer estará em Chapecó e vai receber os corpos das vítimas no aeroporto da cidade catarinense, onde haverá uma homenagem militar. A presença de Michel Temer no velório chegou a ser anunciada pela Chapecoense, mas desmentida pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto. A justificativa é de que a presença de Temer no velório, acompanhado de assessores e seguranças, limitaria a participação de torcedores e moradores de Chapecó no velório. E o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir, surpresa na Fórmula 1. O alemão Nico Rosberg anuncia que vai se aposentar 5 dias após ser campeão mundial. E ainda, cortejo com as cinzas de Fidel Castro chegam amanhã ao destino final, a cidade de Santiago de Cuba. A gente mostra já já. Três horas e 39 minutos no horário de Brasília. Link Record News de volta agora com a sua participação.
Exatamente, a gente volta a falar sobre a tragédia com a delegação da Chapecoense. As homenagens pelo mundo não param. E hoje a gente te pede para enviar para a gente uma mensagem de solidariedade. O que você acha, então, sobre tudo o que aconteceu? Como é que você se sente sobre tudo isso que aconteceu? E uma mensagem também, então, de solidariedade aos familiares das vítimas. Para isso, use a hashtag LinkRecordNews por meio das nossas redes sociais ou então envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp DDD 11, número 95307-1851, igual aparece aqui na sua tela. E nós já temos mensagens na tela. Vamos lá, do Gilberto de São Paulo, capital. Que Deus abençoe todos os familiares, Força Chapé. É isso aí, Gilberto, obrigada pela sua participação. O Tiago de São Paulo, capital, diz: somos todos Chapecó. Meus sentimentos para todos os familiares. Obrigada, Tiago. O Ivan de São Paulo, capital, trocaria toda a alegria do meu time para não sentir essa tristeza. Força Chapé. É isso aí, torcedores de outros times, inclusive, se solidarizando muito com a tragédia que aconteceu com a Chapecoense. Todo mundo sentindo, né? O Ailton de Catanduva, São Paulo, diz que espera que Deus cuide dos familiares nesse momento tão triste. Nossos guerreiros hoje estão no céu. Força Chape, é o que diz o Ailton. Obrigada, Ailton, pela sua participação. Lembrando que você pode seguir participando até o final desta edição. Bom, a gente muda de assunto agora, fala de esporte, porque tem uma surpresa na Fórmula 1. 5 dias após ser campeão mundial, o alemão Nico Rosberg anunciou hoje que vai se aposentar da modalidade. É isso mesmo, ele vai se aposentar aos 31 anos de idade. O anúncio foi feito em uma nota postada na página oficial no Facebook do piloto. Segundo ele, a decisão foi pessoal, envolvendo principalmente motivos familiares, como o medo da mãe em vê-lo nas pistas. O alemão foi campeão da última temporada da Fórmula 1 com 385 pontos, 5 a mais que seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton. Se aposentar aos 31 anos de idade, hein, Marcela? Que beleza. É para quem pode, né? Bem, agora a gente fala do cortejo com as cinzas. Amanhã, o destino final, a cidade de Santiago de Cuba. O enviado especial Eduardo Ribeiro acompanha as homenagens pelo país caribenho. A caravana com escolta armada já passou por 12 cidades, percorreu metade do caminho. As cinzas de Fidel devem chegar amanhã a Santiago de Cuba, local do enterro. Os ex-presidentes Lula e Dilma confirmaram presença, além de um representante do presidente Michel Temer. Em Havana, à medida que a carreata se afasta, as regras impostas pelo governo, como a proibição à venda de bebidas, também vão sendo quebradas. Entre tantas homenagens, uma estratégia do Partido Comunista Cubano chama a atenção. Ninguém por aqui, no rádio ou na TV, pode se referir à morte de Fidel. Pelo menos não desse jeito. Eles chamam de desaparecimento físico ou dizem que Fidel está de outra forma. Como todos os cubanos, sentimos profundamente a desaparição física de nosso comandante em jefe, Fidel Castro Ruz. A tática é sutil, mas tem um objetivo evidente: passar a impressão de que Fidel segue vivo nos ideais que defendia, apesar de que para um bom grupo de cubanos o que deveria mesmo desaparecer é a opressão do regime. E num momento em que o Brasil se entristece pelo desastre com o avião da Chapecoense, veio de uma velha máquina de escrever cubana um gesto de solidariedade. Aos 84 anos, o poeta escreveu: saiba cada brasileiro que se despediu de Fidel, que apesar da tristeza que vocês têm passado, tudo isso que vocês têm sentido, eu exclamo agradecido. Sencillamente, obrigado. Sexta-feira, dia de falar de Link Pet aqui no Link Record News. Temporada de férias chegando, viagens marcadas e aquela angústia de deixar o pet em casa. Para falar sobre isso, recebemos hoje a bióloga especialista em comportamento animal, Luísa Cervenka. Luísa, muito bem acompanhada da Bela. Gente, que é essa cachorra? É uma delícia, Uma né? delícia, linda de morrer, muito bonita. E simpática, já lambeu, beijou todo mundo por aqui, né? Olha como ela fica bem no vídeo, ela é fotogênica ainda. Mas é que ela também é a cachorra samoyeda, a samoyeda é a raça dela, mais famosa do Instagram.
Ah, então tá explicado. Já tá acostumada com câmeras. Ah, ela já é uma celebridade. Já. Então, beleza. Ela vai nos acompanhar hoje. E hoje, nessa segunda edição, a gente responde as perguntas dos nossos telespectadores. A primeira pergunta vem de São Paulo, capital, do Leandro Oliveira. Ele pergunta o seguinte: vou viajar no final do ano e deixarei meu cachorro com a minha mãe. Mas toda vez que eu viajo, ele para de comer. O que eu faço? E aí, Luísa? Drama, né? É muito comum isso acontecer. Aliás, é o primeiro sintoma que o cachorro realmente está sentindo falta do dono, é parar de comer. Mas a primeira coisa a se fazer é pedir para sua mãe, então, passear mais com o cachorro. Quanto mais exercício ele fizer, mais fome ele vai ter. Além disso, também coloca alguma coisa na ração, uma cenourinha, uma carne moída, que isso vai ajudar bastante para estimular esse apetite dele. E às vezes também tem umas rações enlatadas que também auxiliam para que ele tenha mais vontade de comer e não sinta tanta sua falta. Legal, então é importante dar essa estimulada para ele não parar de comer e seguir a vida, né? Olha, uma pergunta agora da Juliana Barroso, de Belo Horizonte, Minas Gerais. É comum um cão se comportar como o cão do filme Sempre ao Seu Lado? Isso é uma pergunta que todo mundo faz, porque o Hatch, que era o cachorro do filme Sempre ao Seu Lado com Richard Gere, ele acabou fazendo toda a rotina de sempre, mesmo após o dono ter falecido. Então, em algumas raças, como essa do filme, que é um Akita, é comum esse tipo de comportamento. Eles são extremamente metódicos e eles acabam repetindo o comportamento todos os dias. E eles também elegem um dono, né, Bela? E eles gostam de ficar com esse dono para o resto da vida. Então, eles têm dificuldade de mudanças. Então, para eles deixar de ter um dono para ter um novo dono é difícil. Eles têm realmente bastante dificuldade para isso. Então, é comum para algumas raças ter o comportamento do Hatch ou Rashid. Essa raça, por exemplo, da Bela, é mais apegada? Pelo visto, ela é bem apegadinha. Ela é bem cuidada, bem tratada. Deve ser bem apegada quando a mãe viaja. Deve sofrer, né? Ela sofre também, mas é porque ela é bem mimada, sabe? Então, tem bastante gente para cuidar dela, para mimar, para passear, para dar bastante brinquedo, para dar a comida que ela mais gosta. Então, ela não sofre tanto, mas realmente ela é muito apegada à mãe dela. Que linda, gente. Estou completamente apaixonada pela Bela. E olha, mais uma pergunta agora do Luiz Barbosa, de Florianópolis, Santa Catarina. Ele pergunta o seguinte: é verdade que o gato não liga para a ausência do dono? Não é bem assim, né? Acho que todo mundo tem essa impressão que o gato é mais frio do que o cachorro, porque se comporta de uma forma bem diferente. Mas não é isso também, né? Pois é, eu gostaria que os meus gatos fossem assim, que não ligassem para minha ausência, mas não é isso que acontece. Você não sofrer junto, né? E eles também. Às vezes eu tenho que viajar ou fico tempo fora de casa, eles não gostam. Então o gato sofre sim com a ausência do dono. É que o gato, ele é mais blasé. Então ele finge que não está sofrendo tanto, mas na verdade ele sofre sim e ele pode ter os mesmos sintomas dos cães. Então parar de comer, emagrecer bastante, parar de brincar, ficar mais cabisbaixo, dormir mais. Então a mesma indicação, brincar mais com o gato, ter sempre alguém por perto que ele confie, que ele goste, para estimular a brincadeira, para que ele coma mais e não sinta tanta ausência do dono. Não pode ficar tanto tempo sozinho também, né? O gato, ele consegue ficar mais tempo sozinho do que um cachorro, mas algumas pessoas costumam viajar e ficar uns 2, 3 dias fora e deixar o gato só com a ração. E ele realmente vai sofrer nesse caso. Então, o ideal é que alguém vá até a casa dessa pessoa para poder brincar com o gato, alimentá-lo, limpar as coisinhas dele, para daí, então, ele ficar mais tranquilo e não ficar tão bravo, porque gato é vingativo. E se ele ficar bravo, ele se vinga quando o dono volta. Ai, meu Deus. Olha, mais uma pergunta agora da Larissa Soares, de Atibaia, aqui de São Paulo. Quais as opções mais adequadas para deixar o pet quando o dono tem que viajar? Pois é, são várias as opções. Então, se o pet ele prefere ficar na própria casa, você pode contratar alguém ou pedir para algum parente vir cuidar. Então, passear, brincar, dar ração, limpar jornal, essas coisas, com o pet dentro de casa. Outra opção é deixar na casa de alguém que já tenha um cachorro. E daí vai ser bastante festa, porque o cachorro vai brincar, vai ter mais exercício e atividade. Outra opção também são os hotéis. Hoje em dia a gente tem hotel tanto dentro da cidade como
fora da cidade, os hotéis fazenda. Então, são diversas as opções que tem para que o cachorro fique bem e também tem hotel para gato. Então, para que todo mundo fique bem e tranquilo, mesmo na ausência do dono. Bom, opções não faltam, então hoje a Luísa esteve aqui para esclarecer sobre quem vai viajar e não quer deixar o pet sozinho, o pet sofre, como é que faz. As dicas então da Luísa, obrigada. E hoje a Luísa muito bem acompanhada da Bela. Dá só uma olhada, vamos fazer um close, olha lá. A Bela então acompanhando a coluna de hoje, obrigada e um ótimo final de semana para você, Luísa. Obrigada, um ótimo final de semana e até semana que vem. Até lá. Bom, e o Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes com mais informações. Até já. Bem, agora são 3h54 pelo horário brasileiro de verão. O Link Record News já está de volta. E está confirmada a segunda inclusão a toda a prova, corrida e caminhada realizada pelo Instituto Olga Cos, em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Para você que gosta de atividade física, a corrida vai acontecer no dia 4 de dezembro, às 7 da manhã, no circuito do Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo. Para conhecer o trabalho do Instituto, é só acessar o site institutoolgacos.org.br. Participe, hein? Bem, a gente volta então com as nossas participações de hoje. Hoje, os nossos telespectadores enviando mensagens de solidariedade às vítimas e família das vítimas da tragédia com o voo da Chapecoense, que deixou 71 pessoas mortas e também 6 pessoas que sobreviveram desse acidente. Felizmente, lá 3 jogadores sobreviveram, 2 tripulantes e 1 jornalista sobreviveu. Infelizmente, tivemos essa grande tragédia, esse grande número de vítimas, todos prestando muitas homenagens de solidariedade às vítimas e suas famílias, inclusive aqui nas participações do Link Record News. Nós já temos participação na tela, participações que foram enviadas para o nosso WhatsApp. Vamos lá, então. A Claudiana, Nova Cruz, Rio Grande do Norte, diz o seguinte: que Deus conforte todos os familiares. É isso aí, Claudiana. Obrigada pela sua participação. Temos agora a participação da Arlete, de São Paulo, capital. Muita tristeza. Essa tragédia serviu para refletir mais sobre a vida. Que Deus conforte amigos e familiares. Mais uma participação da Adélia, de Ubatuba, São Paulo. Muito triste ver isso acontecer com jovens cheios de sonho, né? Que tinham uma vida inteira pela frente, eu digo agora, e ela diz: meus sentimentos aos familiares dos jogadores e jornalistas. É isso aí, Adélia. Obrigada pela sua participação. Tilde, de São Paulo, capital, diz: estou transtornada, muito difícil de acreditar. Meus sentimentos aos familiares. Ficamos todos assim, com esse sentimento mesmo, transtornados, desacreditados com essa tragédia. Tilde, obrigada pela sua participação. Bem, Bom, e agora a gente convida a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser. Débora, boa tarde para você. O Instagram fez ali uma retrospectiva das fotos mais curtidas do ano. E aí? Olha, boa tarde, Marcela. Boa tarde, Maria Clara. Eles fizeram, sim, uma retrospectiva das principais celebridades, as celebridades brasileiras mais seguidas no ano. E também as fotos mais curtidas. Então, a gente tem, por exemplo, no Brasil, uma mistura aí de celebridades do esporte, da música e de artistas, de atores. Então, a gente tem, por exemplo, o brasileiro com o maior número de seguidores no Instagram é o Neymar. Ele tem quase 63 milhões de seguidores. Então... Ah, não acredito, Neymar. Pois é, menina. É um negócio impressionante. Ele quase não é conhecido no mundo. E olha, ele não está sozinho. O Ronaldinho Gaúcho é o segundo brasileiro. Olha só, o Ronaldinho Gaúcho já é uma surpresa, né? Porque apesar dele ser bem conhecido... não é assim tão... Exatamente. Não é o Neymar. Não é o Neymar, né? Não está assim tão em alta, mas... Além deles, a gente tem também, por exemplo, em terceiro, a gente vê a Bruna Marquezine. Olha só. Então, aí você já percebe Será que tem alguma associação com o Neymar também? Não, né? Aquele namoro que eles tiveram, ainda tem. Bem, que ela é atriz, ela é bonita. Né? Porém, ela realmente tem aí um número de seguidores muito, né, chama muita atenção. São quase 16 milhões de seguidores. Então, realmente é muita gente. É uma força nas redes sociais. Porque eu acho que o que as pessoas têm que entender, o que significa você ter esse número de seguidores, né? Você é como eles chamam hoje em dia, um digital influencer. Né? Você é um influenciador. E o Instagram, ele tem realmente esse poder
o que é postado ali acaba repercutindo, inclusive nas outras redes sociais. Até porque muitas vezes a pessoa sobe a foto no Instagram e você já tem ali uma forma de compartilhar em outras redes sociais. Então, isso vai reverberar muito rapidamente. Então, se a gente imaginar, por exemplo, a outra lista que eles soltaram, que são das fotos mais curtidas do ano, só para vocês terem uma ideia, eles fizeram também as 10 fotos mais curtidas no ano. 8 das 10 são da Selena Gomez. Nossa, uau! Pois é, essa foto, que foi a foto Quase mais curtida unânime, né? de 2016, ela tem 5,9 milhões de likes. São quase 6 milhões de likes em uma única foto. Então, e de também vários são quantos? países, né? Então para vocês São terem quantos seguidores dela? 103 milhões? Ela isso? tem 103 milhões de pessoas. É muita gente. É muita gente. Então, por aí vocês têm uma ideia da importância, quer dizer, do impacto que é isso. Às vezes as pessoas falam, imagina, é celebridade no Instagram. Pois é, mas você imagina a voz, né? O quanto uma pessoa dessa que fala, de repente, para 103 milhões de pessoas, só no Instagram, veja bem, né? Isso a gente está falando de seguidores de uma única rede social, então é um impacto muito grande. Por isso que as marcas, né, muitas marcas gostam de vestir essas celebridades, porque elas usam uma roupa e aí aquele número imenso de seguidores vai querer usar aquela mesma roupa. Porque assim... Eles são muito patrocinados, né? Pelas marcas, por conta disso. Inclusive, acho que essa foto da Selena, que foi a foto mais curtida no ano, ela é um anúncio. E mesmo assim, porque normalmente o que acontece? Às vezes você tem uns anúncios que são rejeitados pelo público. A pessoa se toca, fala, não vou dar like nisso aqui. Só que ela conseguiu passar esse estágio exatamente por ser uma celebridade. Porque, presta atenção, né? São de 10 fotos mais curtidas no ano, 8 são dela e as outras 2 são de quem? Vocês não vão acreditar. Do Cristiano Ronaldo. Então, você vê que, assim, jogadores de futebol, cantor e artista, ator, eles realmente ficam ali dividindo as atenções do público, né? No Brasil, a gente tem aí, entre as pessoas mais seguidas, tem Ivete Sangalo, tem Cláudia Leite, né? Então, mas ao mesmo tempo tem Davi Luiz. Então você vê que é realmente assim, tem a Marina Rui Barbosa. Então são artistas, cantores e personalidades do futebol. Bom, Débora, e quem não tem Instagram, mas merece ser citada hoje, é a Maria Clara Leite. Hoje é aniversário dela. Ela faz aniversário com o Ian, segurando o Ian aqui firme e forte. E é isso aí. Parabéns, né, Maria Clara? Todo mundo deseja parabéns para você, a equipe inteira da Record News, que você seja muito feliz, um ano maravilhoso para você. Obrigada, gente. Você tem todos nós de seguidores dando os parabéns para você, Maria Clara. Eu agradeço. Estou recebendo muito carinho, muitos parabéns, muitos abraços hoje. Fico muito agradecida. Obrigada, pessoal. A gente tem que correr aqui porque tem um bolo e tá todo mundo desesperado para comer o bolo. Brincadeira, gente. Um bom final de semana. Débora, a gente volta a se encontrar na segunda. Obrigada, viu? Meninas, e parabéns mais uma vez, Maria Clara. Obrigada, Débora. Até segunda-feira. Legal. Bom, e com a aniversariante, a gente encerra essa edição do Link Record News. Lembrando que se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas nossas redes sociais usando a hashtag Link Record News. Lembrando que a gente se encontra de segunda a sexta-feira em 2 edições, às 11 da manhã e também às 3 da tarde. Fique agora com o programa Pet Channel. Continue participando pelas redes sociais. A gente se encontra daqui a pouco às 5 da tarde na próxima edição do Hora News. Record News e informação para você crescer. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.